é a moça que se apaixonou por Boaz, e Boaz é o rapaz, o senhor, que se apaixonou por Ruth, e eles se casaram e tiveram uma linda história de amor. Nós vamos tentar ver a história numa perspectiva distinta nessa noite, e nas próximas noites, que é a perspectiva sobre a qual a Escritura nos ensina. Nós iremos começar então uma jornada por esse livro, é um livro curto, dá para ler numa sentada, em 30 minutos os irmãos sentam, conseguem ler facilmente o livro de Ruth, sem contar que é uma história que nós conhecemos bem. O reverendo Emílio Garófalo, ele disse que oxalá nós pudéssemos pregar o livro de Ruth como se fosse a primeira vez que os irmãos estivessem ouvindo, né? Todavia é uma história que nós sabemos de cor. Para alguns, como eu disse, é apenas uma história de amor, mas quando nós analisamos de perto, nós lemos com profundidade e avaliamos sinceramente, nós vemos que é uma história de providência, de graça e também de redenção, de vida eterna. Então, pensando assim, nós vamos orar pedindo a direção de Deus nessa noite. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome uma vez mais, Pai, suplicar a Tua graça sobre nós, pedir que o Senhor fale conosco por Tua palavra. Nós somos o Teu povo e nós estamos clamando que o Senhor nos alimente nessa noite. Nós passamos uma semana de lutas, de dificuldades, de situações boas e ruins, e agora nós estamos na Tua presença, junto com os irmãos, para suplicar o Teu alimento. Nós somos como coças sedentas por água, como mendigos sedentos por pão, clamando, Senhor, alimenta-nos, fala-nos ao coração e motiva-nos, ó Deus, para vivermos em conformidade com a Tua palavra. Que não sejamos escutadores de sermão, que não sejamos apenas visitadores de igreja ou cumpridores de exigências religiosas, mas que sejamos verdadeiros filhos Teus, praticantes da palavra, que estão dispostos por graça, por compaixão do Senhor e pela ação do Teu Espírito Santo a viver para a glória do Teu nome, Pai. Motiva-nos a vivermos em conformidade com o ensino aprendido aqui. Fala-nos, ó Deus, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Então, o foco da história de Ruth não está em Elimeleque, não está em Noemi, não está nos seus 2 filhos. O foco da história do livro de Ruth não está em Ruth, em Boaz, em Jessé ou em Davi. O foco da história está no modo como Deus age, como Deus dirige a história, como Deus está dirigindo absoluto e soberano toda a história da redenção. Deus não quis aqui que nós soubéssemos quem escreveu o livro, a gente não sabe quem foi o autor, mas com certeza alguém que viveu ali durante o reinado de Davi, provavelmente, melhor dizendo, alguém que viveu durante o reinado de Davi, que se propôs a contar as origens daquele grande rei que foi o rei Davi na nação de Israel. Isso a gente percebe porque na genealogia final do livro nós temos uma preocupação em se mencionar o reinado de Davi e nós não vemos mais a sequência, nós não vemos, por exemplo, menção ao reinado de Salomão. Então, muito provavelmente foi alguém que viveu durante o reinado de Davi, talvez até Samuel, por que não? Mas nós não sabemos exatamente quem especificamente escreveu o livro de Ruth. No entanto, desde cedo, desde o início, o livro de Ruth foi conhecido como inspirado por Deus e aceito pela comunidade de Israel como palavra inerrante e infalível do Senhor. O livro faz a ponte entre o período dos juízes e a instauração da monarquia em Israel. Ele começa lá no versículo 1, no tempo em que os juízes julgavam, e termina com a genealogia que culmina no reinado grandioso de Davi. Então começa lá nos juízes, em termos de fazer ponte literária, e termina ali na instauração da monarquia em Israel. Mostra uma história pessoal, a história de Elimeleque, o drama de sua família, depois, quando ele morre, o drama de Noemi, de sua nora, que decide acompanhá-la, abraçando a fé de Israel e o Deus de Israel. No entanto, o foco não está nessas coisas corriqueiras, mas no grande fato de que Deus dirige a história da redenção. Quando nós abrimos lá em Mateus capítulo 1 e nós vemos a genealogia do Senhor Jesus, nós vemos que Mateus se preocupou em mencionar Ruth, em mencionar Boaz, em mencionar Obed, na genealogia do Senhor Jesus Cristo. A história da redenção, a partir ou apesar
de circunstâncias adversas não foi interrompida. Deus não interrompeu o seu plano redentor. Ele continua se utilizando, inclusive, das situações adversas, das lutas, das dificuldades da nação, da fome, dos sofrimentos, das decisões erradas do povo, para concluir ali a sua história de redenção para o seu povo eleito. Então o autor está mostrando como Deus está guiando a história para a consecução dos seus planos. Os planos de Deus não se frustram, ainda que os homens tomem decisões erradas. Deus está agindo soberano e absoluto para executar o seu propósito. Nesse sentido, irmãos, é bom nós vermos como o Senhor governa todas as coisas. As grandes galáxias, né? Quando a gente estuda um pouco de ciências, a gente vê o tamanho desse universo e como as grandes estrelas e as grandes galáxias estão sendo dirigidas pelo Senhor, mas ao mesmo tempo Deus está dirigindo o nosso dia a dia, as nossas situações corriqueiras da vida, o fato de nós tomarmos essa ou aquela direção. Nada, absolutamente nada, foge ou escapa ao controle soberano de Deus. Ele dirige a história da redenção, mas ao mesmo tempo Ele também está dirigindo as situações corriqueiras do nosso dia a dia. Tudo está sendo dirigido para que o decreto soberano de Deus seja executado. A história de Elimeleque, Noemi, de seus 2 filhos, começa quando o povo já está na Terra Prometida. Lembra da grande jornada de 40 anos no deserto? Gente morrendo o tempo todo por desobedecer o Senhor, mas firmes na promessa, aqueles que ali se mantinham crentes no Senhor, de que um dia eles chegariam à terra prometida, à terra de Canaã, e que lá eles desfrutariam do cuidado amoroso de Deus, numa terra na qual eles seriam abençoados, uma terra que emana leite e mel. Essa história acontece no início desse período, no início, mais ou menos ali 1200 a.C., em que o povo está na terra prometida. A localização histórica é muito clara, logo no início, na primeira frase, no tempo dos juízes, na época dos juízes. Aí, para que a gente tenha uma localização histórica precisa, entendamos o que está acontecendo com a nação de Israel, a gente volta ao livro de Juízes e vai ver realmente o que está acontecendo com aquele povo, né? Quando nós lemos o livro de Juízes, aquela devassidão completa, aquela disposição do povo o tempo todo de dar as costas para o Senhor. Quando lemos esse livro, então, nós vemos que o povo está continuamente preocupado em fazer o que era certo aos seus olhos. O livro já começa assim: não havia rei sobre Israel e cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Cada um fazia o que achava correto. O povo estava muito mais preocupado em agradar o seu coração do que em agradar a vontade do Senhor. Estavam interessados em cumprir a sua vontade e não a vontade do Senhor. Havia idolatria, imoralidade, perversão, mistura com aquelas nações pagãs que estavam em volta da terra de Israel ali. E é justamente nessa situação de crise que acontece a bela história de amor, de graça, de compaixão, de redenção de Ruth, Noemi, Boaz, Elimeleque e seus 2 filhos. Não é um conto de fadas, como eu já mencionei, mas é uma história que mostra como Deus orquestra todas as coisas. Ele é o soberano do universo. Nada, absolutamente nada foge ao seu controle e todas as coisas estão sendo executadas para o bem do povo eleito de Deus. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que haja lutas, sofrimentos e complicações, Deus sempre lembra do seu povo. Deus não se esquece daqueles a quem elegeu, como nós cantamos agora há pouco. E é como e o livro mostra também como Deus, mesmo em circunstâncias adversas, está escrevendo a história do seu povo. Olha, eu não me esqueço de vocês. Ainda que esteja difícil, ainda que haja sofrimento, ainda que haja lutas, ainda que haja dificuldades, eu não me esqueço do seu povo. Eu espero, irmãos, que nas próximas semanas, nós devemos passar algumas semanas aqui no livro de Ruth, e é a minha oração a Deus que Ele nos alimente, que nós sejamos impactados pela palavra de Deus, que Deus desvende os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da Sua palavra, que Deus nos motive a vivermos em conformidade com o ensino que nós aprendermos e que Deus nos dê satisfação e deleite no banquete da Sua palavra. Primeira coisa que eu queria falar no livro de Ruth aqui, depois dessa introdução, é sobre como nós devemos agir quando falta pão na casa de pão. É interessante.
Um detalhe interessante aqui, logo nos primeiros versículos, que a tradução deixou-se perder, toda tradução tem suas dificuldades, mas um detalhe interessante que a tradução deixou-se perder é o jogo de palavras que acontece logo no primeiro versículo. Diz assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Belém significa literalmente casa de pão. Casa de pão. E o autor está fazendo um jogo de palavras para mostrar que naquele lugar conhecido por abundância, por fartura, por ser a casa de pão, justamente faltou pão, faltou alimento, faltou sustento e mantimento para o povo. O autor então começa dizendo que houve fome na terra, faltou pão na casa de pão. Belém era uma cidade importante, nesse sentido aqui em termos de conhecimento por produção, era conhecida por produção de uva, de azeitona, de trigo e de uma série de outras coisas. O tempo que já era difícil, moralidade, perversão, paganismo, mistura com as nações inimigas, falta de disposição em se submeter à vontade do Senhor, fica mais complicado porque agora faltou fome. As dificuldades tornam o tempo desolador. É interessante nós pensarmos, irmãos, quantas vezes nós somos levados a pensar e a agir de maneira incoerente, contra a vontade do Senhor, quando as coisas não saem como nós planejamos. Quando falta pão na casa de pão, quando nos falta um mantimento, quando as lutas nos sobrevêm, quando nós passamos por dificuldades, crises, complicações na nossa vida, como nós muitas vezes somos levados a agir em falta de conformidade com a vontade do Senhor, né? Ao invés de buscarmos orientação na palavra de Deus, nos submetermos ao Senhor e de clamarmos a Deus por misericórdia, por bondade, por compaixão, para que Ele fale ao nosso coração, para que Ele nos motive a agir de maneira correta, consistente com a Sua palavra. Quantas vezes, quando falta pão na casa de pão, quando nos falta alimento, quando nos falta mantimento, quando as coisas não saem como nós planejamos, quantas não são as vezes que nós agimos em conformidade, em falta de conformidade com a vontade do Senhor? Normalmente, nós decidimos fazer a mesma coisa que os israelitas decidiram fazer no tempo do juiz. Nós decidimos fazer aquilo que nós achamos certo aos nossos olhos. Nós decidimos tomar as decisões que nós achamos corretas à luz do sentimento do nosso coração, sem considerar a vontade do Senhor. Normalmente nós agimos assim. Conselhos como: siga o seu coração, faz aquilo que te faz sentir bem, faça o que te parecer melhor, não são raros, né? Até crente está aconselhando o outro assim: segue seu coração, irmão, faz aquilo que lhe faz feliz, toma a melhor atitude, aquilo que você achar melhor, mesmo que essa atitude esteja contrária à vontade do Senhor para a nossa vida. Normalmente nós agimos assim. Mesmo nos momentos de crise, de dificuldades em nossa vida, nós devemos, irmãos, seguir as veredas da palavra do Senhor. Lâmpada para os teus pés é a minha palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, desculpa. E luz para os meus caminhos. A tua palavra vai me mostrar a vereda. Os teus ensinos vão me mostrar o caminho. E por tua palavra, Senhor, eu seguirei. Bem-aventurado é o homem que ama o Senhor e que obedece aos seus mandamentos. Bem-aventurado é o homem que se submete ao Senhor e à sua palavra, mesmo nos momentos de crise, de dificuldade, de sofrimento, de fome, quando falta pão na casa de pão, quando falta mantimento na sua despensa e quando as crises e dificuldades sobrevêm sobre a sua vida. Pense então no contexto de Judá, nos tempos de Elimeleque. Instabilidade política, crise moral, crise social, idolatria, paganismo, perversão e agora o povo está passando fome. Olhe para o nosso mundo aí agora. A situação pode ser exatamente a mesma. Crise política, crise moral, crise de todas as ordens, instabilidade econômica, sofrimento, luta, guerra, fome em muitos lugares. As pessoas estão fazendo exatamente o que os israelitas faziam no tempo do juiz. Está todo mundo fazendo o que acha certo, sem considerar o Senhor. As pessoas estão vivendo sem considerar que Deus existe e sem considerar que um dia terão de prestar contas a Deus da maneira como têm vivido as suas vidas. E usam a situação difícil do dia a dia, as lutas, os sofrimentos, a falta de mantimento para justificar o seu pecado, para justificar a sua atitude incorreta. As pessoas estão vivendo assim. Muitas vezes, nós que
temos o nome de crentes, agimos da mesma forma. Não consideramos que Deus existe, ainda que professemos fé. Deus é o meu rei, Deus manda em mim, Deus é o Senhor da minha vida, mas nós vivemos como se Deus não existisse. E agimos tomando as atitudes que parecem melhores ao nosso coração. Nós estamos vivendo tempos semelhantes aos tempos de Judá, tempos de crise, de sofrimento, de lutas, de dificuldades. Falta pão na casa de pão. Falta pão na casa de pão. E o que fazer então, quando falta pão na nossa despensa? Quando nós temos crises, sofrimentos, lutas, dificuldades, perseguições, quando a nossa fé é provada e testada. Vejamos o versículo 2. O homem chamava-se Elimeleque, versículo 1, finalzinho do 1, como nós já lemos, e a continuidade do 2. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quiliom. Eram efrateus de Belém de Judá, da casa de pão de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Deus havia feito um pacto com Israel, irmãos. Deus havia feito um pacto com a nação de Israel. Deuteronômio 28. Olha, eu vou dar uma terra para vocês. Vocês estão aí no caminho dessa terra. E quando vocês chegarem lá, vocês devem me adorar como único Deus. Eu devo ser o Deus de vocês. Se vocês me obedecerem, andarem nos meus estatutos, se submeterem à minha palavra, eu vou abençoar vocês e vou trazer pão e vou mandar chuva e o campo vai florescer e vocês serão abençoados na terra que eu der a vocês. Mas se vocês me desobedecerem e irem atrás de outros deuses, se vocês fizerem isso, eu vou fechar os céus, os campos não vão produzir e vocês vão passar fome. Esse é o concerto que Deus faz ali com Israel em Deuteronômio 28. Eles deveriam ser obedientes a Deus para que pudessem desfrutar da sua bênção na terra da promessa. Se eles desobedecessem o Senhor, seriam castigados com fome. Não iria chover, os campos não iriam produzir. É nesse contexto, quando não havia mais pão em Belém, que Elimeleque decidiu agir por seus próprios esforços para resolver a situação. Sair da terra da promessa para habitar no meio do povo ímpio de Moabe. Como é que nós temos agido nas crises e nas dificuldades? Nós estamos preocupados em ficar diante do Senhor, da sua presença, em submissão, em obediência à sua palavra, clamando para que Deus avive o nosso coração e mude as nossas perspectivas e a nossa atitude, ou nós estamos preocupados em tomar as atitudes conforme nós mesmos determinamos? Elimeleque decidiu deixar a terra da promessa, a terra do pacto, de onde o Senhor abençoaria o seu povo para ir habitar no meio do povo ímpio de Moabe. A falta de conhecimento ou a deliberação em desobedecer à vontade do Senhor é o motivo de todas as nossas decisões erradas. Ou nós tomamos decisões erradas porque não conhecemos a vontade de Deus, ou nós tomamos decisões erradas porque, mesmo conhecendo as vontades de Deus, nós estamos deliberadamente agindo contra essa vontade. É o que parece ser o caso de Elimeleque. Ele parece que... Tá saindo minha voz aí? Tá? Então vamos seguir aqui. Se acabar, Samuel já está ligado ali, ele corre para cá e troca, né? Então é isso que Elimeleque faz. Ele deixa a terra da promessa, ele deixa a terra do pacto para ir viver no meio de um povo ímpio, para tentar solucionar o problema da fome pelos seus próprios esforços. Pensa em quantas vezes nós tomamos decisões erradas na nossa vida. Às vezes por não conhecer a vontade de Deus, por ignorância. Às vezes porque mesmo conhecendo a vontade de Deus, nós decidimos desobedecê-la. Qualquer decisão que nos coloque em choque com a palavra de Deus, irmãos, é uma decisão ruim, não importa qual resultado ela traga. Se Deus diz para não fazer, nós não devemos fazer. Se Deus diz para fazer, nós devemos fazer. Muitas vezes nós lemos a história de Ruth e vemos Elimeleque como um herói, como aquele que está preocupado com a sua família, em suprir as necessidades da sua família, aquele que está indo atrás dos seus sonhos para vencer na vida, para que a sua família não passe. Mas a figura de Elimeleque, pode deixar que eu pego aqui, Sam? A figura de Elimeleque é muito mais de um homem que está desobedecendo à vontade de Deus, de um homem que está indo contra a vontade de Deus ao sair da terra da promessa,
do que de um homem que está preocupado simplesmente em obedecer à vontade de Deus e à sua palavra. Nós gostamos de histórias de superação e até nós acreditamos que no fim tudo vai ficar bem com todo mundo, tudo vai dar certo, né? E é assim que às vezes a gente começa a ler o livro de Ruth. Não, no final tudo vai dar certo. Elimeleque vai prosperar, a família dele vai caminhar bem e vai dar tudo certo. Só que não é esse o retrato que nós vemos. Ele falha desgraçadamente, miseravelmente, em tentar resolver o problema por seus próprios esforços. A atitude dele diante do fato de Deus estar trazendo fome para a terra deveria ser de contrição, de clamor para que Deus se voltasse para o seu povo, para que Deus perdoasse os seus pecados, para que Deus trouxesse chuva para a terra. Pode deixar, Sam, aqui está ótimo. Para que Deus trouxesse chuva para a terra e livrasse o povo da fome. Só que ele tenta resolver a situação pelos seus próprios esforços. Talvez as coisas melhorassem em Judá, e quando elas melhorassem, ele voltaria com a sua família. Para ele, fazia muito mais sentido estar nos pastos verdejantes de Moabe, uma terra produtiva, longe do bom pastor, do que na presença do bom pastor e no vale da sombra de morte. Esse é o retrato que nós vemos aqui. A preocupação dele não está na presença de Deus, em obediência à vontade de Deus. A preocupação dele está nos pastos verdejantes de Moabe. Quando o negócio melhorar, a gente volta. Então, ele está muito mais preocupado com a estabilidade de sua vida do que em obedecer e em se submeter à vontade do Senhor. Moabe fora amaldiçoada por Deus, irmãos, porque quando Israel subia do Egito, lembra lá? Quando eles estavam subindo na caminhada, o que os moabitas fizeram? Se negaram a auxiliar Israel. Se negaram a trazer pão e água para Israel. Lembram da história? E quando os moabitas então se negam a auxiliar o povo de Israel que está chegando peregrino naquela terra nova, na terra de Canaã, da qual eles ficaram distantes durante 400 anos, os moabitas não os assistem, não os ajudam. Elimeleque deveria olhar para trás e ver nos moabitas a figura de alguém que não traria suprimento para as suas necessidades, como fora no passado, e voltasse para o Senhor e entender que o Senhor seria o suprimento das suas necessidades, sejam quais forem as circunstâncias pelas quais ele passasse. Moabe então fora amaldiçoada pelo Senhor, e ainda assim Elimeleque procura suprimento e pão na terra amaldiçoada de Moabe. Ele decide buscar comida na terra dos que se negaram a ajudar Israel com alimento. Ele poderia ter tentado buscar auxílio no meio dos irmãos. A gente tem notícia de que tem fome em Judá, mas não tem notícia se tem fome nas outras tribos. A lei dizia que quando houvesse fome, um deveria assistir o outro. Ele poderia ter buscado auxílio no meio dos seus compatriotas, no meio do povo de Israel, mas ele vai buscar auxílio no meio de uma nação ímpia, pagã, que não conhece o Senhor. Ele decidiu deixar o pedaço de chão que simbolizava a aliança com Deus para ir para uma terra estranha. Interessante como nós às vezes agimos assim, né? Nós estamos passando por alguma crise, por alguma dificuldade, nós confiamos em todo mundo, mesmo nos irmãos e nas irmãs. Nós preferimos ouvir a orientação do youtuber famoso do que a orientação dos nossos pastores. Nós preferimos ter assistência do governo do que assistência da diaconia da igreja. Nós preferimos conselhos de pessoas ímpias que não conhecem o Senhor com relação aos nossos relacionamentos matrimoniais do que buscar orientação e cuidado com o casal maduro da igreja. Nós agimos da mesma forma. Ao invés de buscarmos auxílio, orientação, cuidado, aconchego no meio da nossa comunidade de fé, muitas vezes nós estamos buscando o suprimento das nossas necessidades lá fora, com aqueles que não conhecem o Senhor e que estão longe da palavra de Deus. Diante de tudo isso, irmãos, Elimeleque preferiu ir para Moabe. E essa atitude ele deveria considerar, poderia trazer situações ou circunstâncias, consequências drásticas para a sua família. Primeiro, ele expôs os seus filhos a se casarem com mulheres pagãs e estrangeiras, e nós já conhecemos o estrago que isso faz na nação de Israel. Sempre. Lembra lá de Balaão? Números? É justamente os moabitas, eles pagam Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão vai lá, tenta amaldiçoar o povo e acaba abençoando. Aí Balaão faz o quê? Dá um conselho para eles. Olha, não dá para amaldiçoar, mas eu vou dar um conselho para vocês.
vocês deem as mulheres de vocês para se casarem com eles, então eles vão se misturar de modo que eles vão ruir, e é isso que acontece. O casamento entre alguém da comunidade de fé e alguém de fora da comunidade de fé sempre foi condenado pela Escritura, desde o Antigo Testamento. Não é algo novo, não é o que o pastor inventou, é desde o Antigo Testamento. E ele expôs os seus filhos, jovens solteiros, a se casarem com mulheres estrangeiras e se tornarem, nesse sentido, alvo da ira de Deus e não do cuidado amoroso contínuo do Senhor, do castigo de Deus por conta do seu pecado. Segunda coisa, Elimeleque não considerou a adoração ao Senhor. Diferente de hoje, no Antigo Testamento, se alguém quisesse adorar a Deus, a pessoa precisava ir a Jerusalém. Jerusalém é o lugar que se deve adorar. O serviço sacerdotal está lá. Os levitas estão lá, os sacerdotes estão lá oferecendo sacrifício. As festas religiosas acontecem lá. É lá que a comunidade de fé se reúne para adorar o Senhor. Ele não considerou isso, preferiu estar distante da comunidade de fé, visando o seu bem-estar físico, não considerou a adoração ao Senhor. Em terceiro lugar, ele não desfrutaria de acesso à comunidade de fé. Poderia orar, é claro, ele poderia clamar a Deus, mas ele desconsiderou claramente a realidade da comunidade de fé de Israel. Muitas vezes nós agimos assim também, já parou para pensar? Por exemplo, às vezes surge uma oportunidade de emprego em outra cidade, ou de estudo. O menino vai fazer faculdade em outra cidade. Ele vai olhar se a faculdade é boa, ele vai olhar se lá tem bons hospitais. Se você for mudar para uma outra cidade para trabalhar, você vai considerar se tem um hospital bom, se o índice de criminalidade é alto ou baixo, se tem bons supermercados, se tem praças bonitas para você passear domingo à tarde, se tem ponto de ônibus na frente da sua casa. Até isso a gente considera, mas a gente não considera primeiro se naquele lugar tem uma comunidade de fé na qual nós poderemos congregar e servir ao Senhor e adorar o Senhor junto com os irmãos. Então, considere isso. Se surgir uma oportunidade de emprego, de estudo, de alguma coisa, considere isso também. Considere isso. Lá há uma igreja saudável, bíblica, na qual eu poderei ser alimentado, na qual eu poderei comungar com os irmãos e crescer na fé e ajudá-los e amadurecer com eles? Se sim, considere com mais firmeza a possibilidade de ir para lá. Se não, pense duas vezes, porque isso com certeza trará consequências, como trouxe consequências para a vida de Elimeleque. Outra coisa interessante de nós notarmos em termos de significado de palavras aqui no texto é que Elimeleque significa Deus é meu rei. Deus é meu rei. Só que nós vemos o cara dizendo assim, Deus é meu rei, mas quem manda sou eu. Deus é meu rei, mas quem toma as decisões sou eu. Deus é meu rei, mas quem dá diretriz da minha vida sou eu mesmo. É exatamente assim que nós agimos. Nós queremos ser donos do nosso próprio destino. Nós queremos dar a direção à nossa própria vida. Todos queremos ser donos do nosso próprio nariz. E quando agimos assim, irmãos, nós estamos traindo a fé, porque para nós deveria existir um único dono, um único rei e um único Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu caminho então para algumas implicações aqui. A princípio, a intenção de Elimeleque era ficar algum tempo em Moabe. Versículo 1. Foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Agora isso se tornou tão comum para ele ficar ali, que ele foi ficando, depois os seus filhos foram ficando, e se passaram 10 anos. Como muitas vezes nós não agimos assim, né? Ele foi lá para ficar pouco tempo. Quem sabe a situação não melhora e aí a gente volta. Mas ele foi lá e ficou. Final do versículo 2. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Lá habitaram. O livro de Ruth, irmãos, começa mostrando que a melhor coisa da vida não é buscar felicidade e satisfação a todo custo, como o pessoal aí apregoa na internet e nos púlpitos, infelizmente. Faça o que te faz feliz. Tome as atitudes que lhe deixam satisfeito. Se algo lhe faz feliz, então não está errado. O livro de Ruth mostra que a nossa motivação tem que ser justamente contrária a essa. Muito mais do que buscar satisfação, estabilidade,
Muito mais do que buscar a manutenção da nossa despensa e uma previdência gorda e rechonchuda para o final da nossa vida, nós devemos buscar adequar a nossa vida à vontade do Senhor. A viver numa comunidade de fé sadia, saudável, na qual nós possamos adorar a Deus, e ainda que mesmo em meio a dificuldades, a lutas, em sofrimento, a ausência de pão, nós possamos servir ao Senhor e nos adequar à sua boa vontade. Nós devemos buscar não satisfação, mais do que satisfação, devemos buscar orientação para estarmos centrados na vontade revelada de Deus. E qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Deus quer que sejamos santos. Muitas vezes, nós usamos a situação de dificuldade para justificar o nosso pecado. Para dizer, mas não, Senhor, está muito difícil, muito complicado. Então a gente quer dar uma volta, quer dar uma justificada na nossa atitude de pecado, na nossa desobediência ao Senhor. Mas não, Senhor, eu estou aqui usando o domingo para minhas próprias satisfações, mas é porque eu não tenho outro tempo. Enquanto isso, a adoração ao Senhor, o alimento na palavra de Deus, a comunhão com os irmãos vão ficando de lado. Nós usamos as dificuldades da vida para justificar o nosso pecado. Submissão e confiança na providência do Deus soberano devem direcionar toda a nossa caminhada cristã, mesmo nos momentos de crise, de sofrimento, de dificuldade. Submeta-se à vontade de Deus, confie na providência de Deus. Confie que está difícil agora, mas a boa mão do Senhor está conduzindo tudo. Está complicado, mas Deus está dirigindo para a medida que você busca se submeter à vontade dEle, as coisas se acertem para a glória do nome dEle. E pode ser que as coisas não se acertem, mas ainda assim o nome dEle deve ser glorificado e a palavra dEle deve ser obedecida. Submissão à vontade de Deus, confiança na providência, deve direcionar a nossa caminhada cristã. Por mais que nós queiramos justificar as nossas atitudes erradas, não existe crise ou circunstâncias adversas que possam ser usadas como desculpa para trilharmos um caminho diferente daquele que Deus requer de nós. Deus disse, nós baixamos a cabeça e obedecemos. Deus falou, nós nos submetemos à sua vontade. Ah, mas está difícil, mas a luta está grande, mas é por isso que não pode ser justificável, irmãos, qualquer tipo de atitude pecaminosa por conta de uma situação difícil. Pecado é pecado, e nós devemos tratá-lo com seriedade, clamando a Deus por compaixão, por misericórdia, para que Ele nos ajude a abandoná-lo e a nos submetermos à sua vontade. Às vezes, nós desobedecemos à vontade de Deus deliberadamente e achamos que não há nada de mais com isso. O pastor fala, na pregação, a Bíblia fala, o irmão fala, entra aqui e sai aqui, porque a vida é minha, eu não devo satisfação para ninguém. Quantos não estão vivendo assim? Gente que vivia com a gente aqui, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, não devo satisfação para ninguém. E ainda usam uma desculpa, eu vou me ver com Deus. Ai deles! Porque Deus é justo e santo e Ele há de pesar a sua mão sobre nós quando nós deliberadamente desobedecemos a sua palavra. Não usem as circunstâncias da vida para justificar a atitude errada. Pecado tem que ser abandonado, a atitude errada tem que ser deixada e nós devemos nos submeter à vontade e à palavra de Deus. Vou terminar aqui com a frase do reverendo Emílio Garófalo. Tentar usar situações para justificar pecado, irmãos, ele diz aqui, é algo inútil. Ele diz assim, pecado nunca ajuda a situação. Está em crise, se santifica. Submete à vontade de Deus, se aproxima do Senhor. Não tente tomar as rédeas da situação. Deus é o soberano, Ele está dirigindo, Ele é providente, Ele é cuidador, Ele é amoroso, Ele lembra do seu povo. Está difícil? Não peque, lute contra o pecado. Seu casamento está difícil? Não caia na tentação de ir atrás de outra pessoa. A sua vida financeira está difícil? Não caia na tentação de ir atrás de outros recursos, de tentar agir de maneira ilícita. Pecado nunca é justificável, por mais que as situações da vida sejam difíceis. Pecado nunca ajuda na situação. Pecado só atrapalha, infecciona as feridas. Seria mais fácil você curar um rasgo na batata da perna, a gente sabe como é difícil curar uma
um rasgo na batata da perna. Seria mais fácil você curar um rasgo na batata da perna colocando esterco de bode na ferida do que resolver um problema de sua vida com pecado. A verdade é essa. Então, no meio das crises, das lutas, nós devemos lembrar de duas coisas. Ainda que falte pão na casa de pão, ainda que a nossa despensa esteja vazia, ainda que nós estejamos passando por tremendas dificuldades e lutas na vida, Deus quer que nós o reconheçamos como o Rei da nossa vida. Não adianta dizer, Deus é meu Rei, mas quem toma as rédeas sou eu. Deus é meu Rei, mas quem dirige a minha vida sou eu. Deus é o meu Rei e eu me submeto à sua palavra, à sua vontade. Eu clamo a Ele por compaixão e por misericórdia, para que nas mais duras lutas da vida o nome dEle seja glorificado. Nas próximas semanas nós vamos continuar vendo e ouvindo aqui a trama da família de Elimeleque, sua esposa e seus 2 filhos. O que aconteceu? Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe o final da história. Mas que Deus nos ajude a subtrairmos ensinos preciosos dessa palavra e aplicarmos esses ensinos às nossas vidas, de modo que possamos viver para a glória do nosso Deus. Senhor, obrigado por esse tempo. Suplicamos que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, Pai. E não permita que quando faltar pão e quando estivermos passando por crises, sofrimentos, dificuldades, lutas nas nossas vidas, não permita, Senhor, que sejamos tentados a tomar as rédeas da situação. Tu és o soberano, Tu és o Rei e o Senhor deve reinar sobre nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a nos submetermos à Tua palavra e a vivermos em conformidade com ela, visando a glória do Teu nome. É assim que oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.